Capítulo 201 Senhor dos Mortos. A gigantesca câmara subterrânea tinha formato circular e era tão imensa quanto o grande salão do Castelo Luminoso. Suas paredes eram feitas das mesmas lajes de pedra cinza das imponentes muralhas da Cidade Sombria, mas, ao contrário delas, as paredes da câmara eram cobertas por murmúrios de frias correntes de água negra e nebulosa. No centro dela, uma enorme montanha de ossos humanos erguia-se do chão, alcançando quase a metade do caminho até o teto distante. Milhares, não, centenas de milhares de pessoas devem ter perecido para criá-la. Com uma angustiante percepção, Sun-Ni finalmente entendeu para onde foram as pessoas que construíram a antiga cidade e a muralha intransponível que a cercava. Todos eles estavam aqui, empilhados uns sobre os outros neste abominável monumento da morte. Esta horripilante câmara escura era o local de descanso final deles. Uma velha memória de repente surgiu em sua mente. De volta sobre os galhos da árvore da alma, Cassie havia visto uma visão de uma colina encharcada de sangue formada por inúmeros cadáveres. No topo dela, uma pequena semente negra flutuava em uma poça de sangue. Havia uma montanha de ossos, semelhante escondida sob o solo do túmulo cinzento. Foi assim que o devorador de almas nasceu. Sun-Ni mudou seu olhar, percebendo apenas agora as veias de coral carmesim crescendo da horripilante colina de ossos brancos, quase como o tecido muscular de alguma criatura colossal. Seguindo os pilares de coral para cima, ele finalmente viu que a abóbada da câmara imensa estava quebrada, com a luz do sol, pálida fluindo através da brecha e caindo sobre o terrível vislumbre abaixo. Uma enorme mão de pedra alcançava através da cúpula quebrada, sua palma aberta, como se tentasse acariciar a montanha formada pelos ossos das pessoas que um dia povoaram essa terra sombria e abandonada. Olhando para a mão de pedra, Sun-Ni de repente percebeu onde eles estavam. A vasta câmara subterrânea estava situada diretamente abaixo da estátua sem cabeça da mulher graciosa que os havia salvado de se afogarem nas águas negras do mar amaldiçoado. Uma de suas mãos estava erguida em direção aos céus, como se tentasse abraçá-los. A outra havia se quebrado e caído há milhares de anos, repousando na lama na base da estátua gigante. Alcançando as profundezas do inferno, era essa mão que Sun-Ni estava olhando, agora. Também era o caminho deles para sair daqui. Tolo! Acorde! Trazido de volta à realidade pelo grito de Efi, ele estremeceu e olhou em volta com uma nova compreensão. Então, a saída que a caçadora havia mencionado era a brecha na abóbada da câmara subterrânea. Com a habilidade de aspecto de Kai e a ajuda da corda dourada, escapar por ela não seria um problema. Mas, onde estava este senhor dos mortos que ela havia mencionado? Com a descrição colorida de Efi, Sun-Ni esperava ver um monstro gigante adormecido no coração das catacumbas. Se a memória não o enganava, suas palavras exatas foram um bastardo gordo de uma criatura do pesadelo. Mas ele não conseguia ver nada. A menos que... Seus olhos se estreitaram. E foi nesse momento que a montanha de ossos se moveu repentinamente. Quando a montanha se moveu, tudo de repente fez sentido. No começo, Sun-Ni pensou que a criatura desconhecida estava dormindo dentro da horripilante colina de ossos. Mas então ele percebeu que não. A própria montanha era a criatura do pesadelo. Este era o Senhor dos Mortos. Cada um dos inúmeros ossos empilhados uns sobre os outros na câmara subterrânea era parte do seu corpo. Por um momento, Sun-Ni ficou paralisado pelo medo. Bastardo gordo. É isso que você chama de bastardo gordo? Mas então, os diversos pedaços de informação se encaixaram em sua mente, montando uma vívida sequência de causa e efeito. É claro. Porque eu não percebi antes. A montanha de ossos, a horda de esqueletos imortais, o Senhor dos Mortos. Tudo estava conectado. A criatura do pesadelo diante dele era um tirano caído. Tiranos eram a quinta etapa na evolução das criaturas do pesadelo, e o nome dessa classe não era coincidência. A quinta etapa representava governo e autoridade. É por isso que a monstruosidade cega que ele enfrentou nas encostas da Montanha Negra foi chamada de rei e é por isso que a abominação diante dele foi chamada de senhor. As classes diferiam entre si em termos de poder puro, mas a maior parte da distinção entre elas era causada por uma razão mais fundamental. As classes mais altas possuíam características que, embora não afetassem diretamente a quantidade de seu poder, provocavam uma mudança qualitativa. Por exemplo, enquanto as bestas eram irracionais, os demônios e aqueles acima deles eram inteligentes. É por isso que um demônio,
Mesmo que fosse apenas um pouco mais forte que um monstro, era na verdade 10 vezes mais perigoso. A característica da classe tirana era que essas criaturas do pesadelo eram capazes de criar e controlar grandes quantidades de criaturas menores. A larva do rei da montanha que Sun Ni havia derrotado durante sua primeira prova, que nasceu quando um pequeno verme que vivia dentro do corpo do rei da montanha entrou no cadáver de um escravo, moribundo, era uma dessas criaturas menores. No entanto, esse poder tinha suas limitações. Os Esceclas criados por um tirano não poderiam ser do mesmo posto que ele. É por isso que a larva era uma besta dormente, enquanto o próprio rei da montanha estava desperto. Da mesma forma, enquanto os esqueletos que o grupo havia enfrentado estavam despertos, eles tinham que ser criados por um tirano caído. Ponto. E algo dizia a Sun Ni que a imortalidade deles também estava ligada ao Senhor dos Mortos. Se alguém quisesse destruir o exército de mortos-vivos, teria que destruir o abominável colosso ósseo primeiro. Enquanto isso, o colosso estava lentamente acordando bem na frente de Sun Ni. E se o fizesse? Maldição! Segurando nervosamente o fragmento da meia-noite, ele lançou um olhar para Nepis. A corda dourada já estava em suas mãos e ela estava passando para Kai. Antes que a bela arqueira pudesse pegá-la, no entanto, a criatura montanhosa ondulou repentinamente. Um momento depois, um pilar retorcido de ossos disparou de seu corpo, voando em sua direção com a força de um ariete de cerco. Capítulo 202 Risco e recompensa. Nepis e Kai se jogaram para longe, e o enorme pilar de ossos passou por eles. Antes que o som estrondoso de sua colisão contra a parede da câmara chegasse aos ouvidos de Sun Ni, o pilar já estava se movendo, chicoteando para o lado com força tremenda. Felizmente, ele e Cassie estavam atrás dele. Mas F e Caster não estavam. Ambos reagiram com velocidade admirável e caíram no chão, permitindo que o terrível membro da criatura gigantesca voasse acima de suas cabeças. Levantando-se do chão de pedra, a caçadora gritou: "Está se debatendo durante o sono. Mexa-se. Precisamos sair daqui antes que o desgraçado acorde." Amaldiçoando, Sun Ni desfez o fragmento da meia-noite e encarou a montanha de ossos, tentando prever seu próximo movimento. Ele estava começando a entender como o grupo original de caça de F havia perecido nas catacumbas. Uma espada não seria útil nesta situação. O Senhor dos Mortos estava lentamente recuperando a consciência. Os ossos que constituíam seu corpo repulsivo se moviam e ondulavam, desdobrando-se de dentro da massa branca como membros gigantes e retorcidos. Parecia estar se transformando lentamente de uma colina informe em algo parecido com uma criatura. Qual forma essa criatura assumiria quando despertasse por completo, Sun Ni não queria saber. Outro pilar retorcido. Membro. Disparou repentinamente da massa de ossos, atingindo cegamente o espaço vazio atrás da abominação gigante. Sun Ni rangeu os dentes, com os ouvidos unindo pelo estampido do impacto contra a parede. O que se seguiu foi um barulho ensurdecedor de milhares de ossos antigos raspando contra a pedra desgastada. O enorme pilar chicoteou para a esquerda e para a direita, depois caiu no chão e lentamente recuou de volta para o corpo do Senhor dos Mortos. Enquanto isso, Nepis estava de volta aos pés. Correndo em direção a Kai, ela empurrou uma extremidade da corda dourada em suas mãos e apontou para a brecha na cúpula da câmara. No momento seguinte, o arqueiro voou pelo ar, indo para seu destino com uma velocidade incrível. Com um som aterrorizante de raspagem, a montanha branca inteira ondulou mais uma vez, e vários devastadores pilares de ossos foram lançados para interceptá-lo. No entanto, Sun Ni não teve tempo para verificar Kai. Porque o Senhor dos Mortos havia estendido mais 2 membros em sua direção. Mergulhando sob o primeiro deles, Sun Ni sentiu uma onda de ar fétido passar por ele. Sabendo que só lhe restava um segundo de vida, ele então contraiu os músculos e pulou com toda a sua força aumentada pelas sombras. O corpo de Sun Ni voou vários metros no ar, evitando o tentáculo ósseo que corria a poucos centímetros de distância. Aterrissando em um rolar, Sun Ni praguejou e se levantou. Que tipo de jogo infernal de pular corda é esse? O Senhor dos Mortos estava lentamente recuperando a consciência. Mais tentáculos ósseos apareceram na massa de cadáveres, cada um se movendo com crescente precisão. Mas Kai já estava de pé na palma da gigantesca mão de pedra, com a corda dourada enlaçada em um de seus dedos. Cassie foi a primeira a subir. Com a espada voadora fielmente pairando sobre seu ombro,
A menina cega subiu sem esforço pela corda, alcançando o teto distante da câmara subterrânea em menos de 10 segundos. Era fácil esquecer que ela havia absorvido tanta essência da alma quanto o restante deles. Seus braços delicados escondiam muito mais poder do que se poderia imaginar. No entanto, no chão, aqueles segundos eram um verdadeiro inferno. A criatura montanhosa estava acordando, tornando difícil para o restante deles ficar longe de seus membros que se debatiam, cegamente. Eles precisavam sair daqui rápido. Hefie foi a próxima a pegar a corda. A caçadora praticamente voou para cima, impulsionando-se com agilidade e força hercúlea digna de um herói antigo. Então, foi a vez de Casteia. Desviando-se sem esforço de um pilar de ossos com sua incrível velocidade, o legado agarrou a corda e se transformou em um borrão quase invisível. Um segundo depois, ele já estava pousando na gigantesca palma de pedra. Nepis e Sun-Ni eram os únicos ao alcance do tirano caído. Olhando para Sun-Ni, a estrela da mudança gritou, é a sua vez. No entanto, Sun-Ni não respondeu. Seus olhos estavam fixos na base da abominação gigantesca, onde, em meio aos ossos antigos, um fraco brilho dourado emanava de um pequeno objeto parcialmente escondido. Sun-Ni hesitou por um momento, seus pensamentos se movendo com incrível rapidez. Ele sabia que era uma pessoa gananciosa por natureza e também amaldiçoada com uma curiosidade insaciável. No entanto, antes de tudo, ele era alguém que dava um valor enorme à sua própria sobrevivência. Foi por isso que, neste momento, seu raciocínio era frio e sóbrio. Era uma questão de risco e recompensa, bem como de sua habilidade. Ele seria capaz de alcançar o objeto que brilhava com a luz da divindade e voltar vivo ou não. Um segundo depois, ele olhou para Nepis e respondeu, você vá. Eu estarei logo atrás de você. Seria uma pena passar por tudo isso e não receber nada em troca. Ele tinha que tentar. Com isso, Sun-Ni se virou e correu em direção ao Senhor dos Mortos. A decisão foi tomada e agora só restava executá-la. Invocando o espinho espreitador, ele o lançou na montanha de ossos. Claro, Sun-Ni não esperava ferir o tirano. Ele só queria alojar a kunai em seu corpo. Assim que a adaga de arremesso perfurou a massa de ossos, um membro branco de repente disparou em sua direção, obstruindo tudo com a sua extensão repulsiva. Ordenando que a corda invisível se contraísse, Sun-Ni pulou alto no ar e voou para a frente como se fosse lançado de um canhão. Pousando do outro lado do pilar, apenas alguns passos da massa intransponível de ossos, ele cerrou os dentes. E então enfiou a mão dentro do corpo do tirano caído. Um momento depois, seu punho fechou-se em torno do objeto escondido e, com algum esforço, Sun-Ni puxou entre o barulho de ossos se quebrando. Uma dor aguda atravessou seu antebraço. Abrindo a mão, ele viu uma pequena chave de ferro intrincada. Parecia quase comum, se não fosse pelo brilho dourado etéreo que emanava de dentro dela. No momento seguinte, Sun-Ni cambaleou repentinamente, sentindo uma onda de fraqueza invadir seu corpo. Girando o antebraço, ele olhou fixamente para ele por uma fração de segundo, tentando compreender o que estava vendo. E quando entendeu, seus olhos se arregalaram de terror. Capítulo 203, Devorador de Cadáveres. Brilhando no crepúsculo fraco da câmara subterrânea, uma enorme sanguessuga estava presa ao antebraço de Sun-Ni. A criatura tinha cerca de 1 metro de comprimento, sua pele viscosa levemente translúcida e vermelha como sangue seco. Era indescritivelmente repugnante. O que era pior, porém, era que sua ventosa havia facilmente atravessado a manopla de couro do manto do titereiro e afundado profundamente no braço de Sun-Ni, abrindo sua pele e músculos. No momento, a sanguessuga estava se empanturrando de seu sangue, sua barriga lentamente se enchendo enquanto o líquido carmesim corria para dentro com uma velocidade assustadora. Com uma sensação de nojo e horror, Sun-Ni bateu o punho na carne esponjosa do monstro repugnante. Aumentado pelo poder das sombras, seu soco era forte o suficiente para facilmente quebrar um crânio humano. A lesma abominável, no entanto, nem mesmo reagiu a isso. Ela apenas continuou sugando seu sangue. Tudo que Sun-Ni conseguiu foi enviar uma onda de dor rolando pelo seu corpo. A velocidade era muito rápida e, com um sibilar, Wang Xuan foi puxado para o redemoinho, como um pequeno peixe cruciano que havia sido fisgado violentamente tirado da água. Isso não é bom. Invocando instantaneamente o fragmento da meia-noite,
Ele aprimorou sua borda com a ajuda da sombra e golpeou a sanguessuga, colocando toda a sua força no ataque. A lâmina do Tashi era tão afiada quanto uma navalha e, com o aprimoramento proporcionado pela sombra, ela deslizou impotentemente sobre a pele da sanguessuga, sem deixar nem mesmo um arranhão nela. A lesma não foi afetada. Ela ainda estava bebendo seu sangue, consumindo uma quantidade perigosa dele a cada segundo. Sun-Ni encarou a criatura repugnante, perplexo. Seu corpo já estava começando a sofrer com a perda de sangue, uma fraqueza nauseante se espalhando lentamente por ele. Não havia muito tempo até que isso o fizesse perder a consciência. E depois, inevitavelmente, morrer. Pense. Se você ousar pescar contra ele assim, não importa se é uma coisa estranha em um celular ou aquele peixe gigante feroz, você terá que pagar o preço. A sanguessuga havia rompido sua armadura desperta de nível 5 sem nenhum esforço. Era imune ao dano causado pelo fragmento da meia-noite, que nunca havia falhado em abater qualquer monstro que enfrentou antes. Isso só poderia significar uma coisa. A maldita lesma era uma besta caída. Sun-Ni piscou incrédulo. Essa coisa é uma caída. Estão brincando comigo? Se isso fosse verdade, nada que ele pudesse fazer prejudicaria a sanguessuga. Talvez se ele estivesse no auge de seu posto, haveria uma chance. Mas com seu núcleo praticamente vazio e sua habilidade de aspecto focada em versatilidade, em vez de pura força, como a de Hefi, não havia nenhuma. A diferença entre suas fileiras era simplesmente muito ampla. Um peixe está zombando dele. A Santa de Pedra provavelmente poderia feri-la. Mas levaria vários segundos para o monstro taciturno aparecer e tomar uma atitude. Segundos que Sun-Ni não tinha. Até o momento em que ela pudesse fazer alguma coisa, ele já estaria morto, ou sugado até secar pela lesma abominável, ou esmagado até a morte pelo Senhor dos Mortos. Isso deixou Sun-Ni com apenas uma opção. Se ele não pudesse se livrar da sanguessuga, ele teria que cortar o próprio braço. Talvez Nepis pudesse fazer crescer um novo para ele. Ou não. De qualquer forma, ele tinha que fazer isso para sobreviver. Levantando o Tashi sobre a cabeça, Sun-Ni cerrou os dentes e hesitou por um momento. Apesar de entender que este era o único caminho, ele ainda estava lutando com a ideia de se mutilar tão terrivelmente. Então, era barulhento e imóvel. Em vez de reviver aqui, escolheu se disfarçar. Não pense. Se você quer viver, apenas faça. Com uma determinação desesperada, ele trouxe o fragmento da meia-noite para baixo. Mas parou no último segundo. A lâmina afiada pairava a meros centímetros de sua pele. Isso não foi devido à falta de determinação, mas porque Sun-Ni notou uma mudança sutil acontecendo com a sanguessuga. Sua barriga, que estava se expandindo rapidamente conforme seu sangue a preenchia, parou de inchar em algum momento. Agora, espasmos estranhos percorriam-na. O que diabos? No momento seguinte, a repugnante criatura de repente convulsionou. Soltando seu braço, ela caiu no chão e se contorceu em agonia. Através da película translúcida de sua pele, Sun-Ni podia ver as entranhas da enorme lesma estourando. Era como se estivesse sendo rasgada de dentro para fora por alguma força invisível. Se um pedaço de energia da espada não resolver o problema, pegue mais alguns pedaços. Wang Xuan vai matá-la. Não uma força. Estava sendo morta por seu sangue. A maldita sanguessuga foi envenenada por ele. Parecia que a trama de sangue era um atributo muito mais estranho e persistente do que ele imaginava. Um segundo depois, todo o corpo da besta caída simplesmente se rompeu, espalhando sangue por toda parte. Sun-Ni olhou para ele com uma expressão vazia. Tirando do transe, a voz do feitiço sussurrou: "Você matou uma besta caída, devoradora de cadáveres. Sua sombra fica mais forte. Você recebeu uma memória." Com os olhos arregalados, Sun-Ni sacudiu seu espanto e se lançou para frente. Ele ainda tinha que escapar deste maldito lugar. Agarrando o fragmento da alma ensanguentada dos restos eviscerados da abominável sanguessuga, ele virou-se e correu para a corda dourada. Desviando de um tentáculo ósseo que irrompeu do corpo do tirano gigantesco para persegui-lo, Sun-Ni rolou no chão, pulou sobre um monte de ossos quebrados e finalmente chegou ao seu destino. Assim que ele agarrou a corda, ela começou a se contrair, tirando-o da câmara subterrânea. Quando Sun-Ni estava quase alcançando a mão da deusa de pedra, um rugido ensurdecedor trovejou abaixo, lavando seu corpo em uma onda quase palpável.
O Senhor dos Mortos finalmente acordou. Mas já era tarde demais. Sua presa havia escapado. Subindo para fora da lama, Sun-Yi caiu de joelhos e, em seguida, cansadamente se abaixou no chão. O ar estava escapando de seus pulmões com sons trabalhosos e roucos. Fraco. Ele se sentia tão fraco. E cansado. Mas era tão bom ver o sol novamente. As feridas que ele havia recebido nas catacumbas finalmente alcançaram Sun-Yi. Sem adrenalina, ele agora estava em um mar de dor. Um gemido baixo escapou de seus lábios. Isso não foi divertido. Enquanto Sun-Yi pensava nisso, uma sombra caiu sobre ele. Olhando para cima, ele viu Nepis olhando com uma expressão sombria. Ela estava ensanguentada e maltratada, com uma expressão carrancuda contorcendo as linhas graciosas de seu rosto normalmente calmo. O quê? Ajoelhando-se ao lado de Sun-Yi, estrela da mudança, fez uma careta e disse, você é louco. Por que fez isso? Ele tentou rir, mas acabou torcendo-se em um acesso de tosse excruciante. Quando Sun-Yi finalmente conseguiu respirar novamente, ele disse fracamente, sim, não. Talvez. Eu não sei. Eu só vi algo brilhante. Com isso, ele abriu a mão e mostrou à estrela da mudança o cristal reluzente do fragmento de alma ascensionado que ele havia coletado do cadáver da repugnante sanguessuga sugadora de sangue. Ela olhou para ele por alguns momentos e, em seguida, suspirou. Sem dizer mais nada, Nepis colocou suas mãos frias no peito dele e fechou os olhos. Um momento depois, a chama branca purificadora espalhou-se pelo corpo dele como um abraço quente, reparando qualquer dano causado. Mesmo sabendo quanto isso o fazia sofrer, Sun-Yi não pôde deixar de se sentir feliz por sentir seu toque novamente. Logo, sua dor desapareceu. Com a cabeça livre do nevoeiro, ele percebeu que eles tinham conseguido. Eles haviam escapado com sucesso da cidade sombria. Quem diria que o seria tão difícil? Capítulo 204 Chave misteriosa. Um tempo depois, eles estavam descansando na sombra da estátua gigante. Cada membro do grupo parecia terrível, mas, por baixo das roupas ensanguentadas e das armaduras quebradas, seus corpos estavam inteiros e saudáveis. Estrela da mudança os havia curado a todos, e agora, ela era a única que estava fraca e exausta. Usar a chama branca a tanto assim cobrar um preço alto dela. Sentado na lama, Sun-Yi levantou a cabeça e olhou para a estátua gigante da mulher sem rosto. Ela estava igual à última vez que ele a vira, esguia e graciosa, com seu manto leve ondulando ao vento, como se fosse feito de tecido de verdade e não de pedra dura. A estátua estava inclinada levemente para o lado, com uma das mãos restantes alcançando o alto do céu. Há muito tempo, na noite de sua fuga angustiante do túmulo cinzento, Sun-Yi, Cassie e Nepis haviam se abrigado na palma da mão dela. Foi de sua altura que ele viu pela primeira vez as muralhas da cidade sombria. Olhando para baixo, Sun-Yi encarou a outra mão da estátua gigante, que havia se quebrado há muito tempo e caído, esmagando a cúpula da câmara subterrânea. A velocidade era muito rápida e, com um sibilo, Wang Xuan foi puxado para o redemoinho, como uma pequena carpa prussiana que havia sido fisgada e violentamente arrancada da água. Com um suspiro, ele fechou os olhos e pensou, obrigado por nos salvar novamente. Então, seu rosto escureceu. Lembrando-se dos eventos que ocorreram nas catacumbas, Sun-Yi sentiu seu bom humor evaporar. Embora ele tivesse encontrado a resposta para um dos mistérios que o incomodava, há algum tempo, ele não estava feliz com isso. O destino dos habitantes da antiga cidade sempre fora algo que despertava muita curiosidade em Sun-Yi. Como um explorador amador que passava a maior parte do seu tempo livre estudando as ruínas da cidade sombria, ele estava mais familiarizado com os detalhes sutis da cultura deles do que a maioria. Aprender sobre os fatos mundanos de suas vidas era uma de suas paixões. Se você ousar desafiar ele assim, não importa se é uma coisa estranha em um telefone celular ou aquele peixe gigante feroz, você terá que pagar o preço. Ele sabia que a história dessa antiga civilização terminara em tragédia, é claro. Um desastre cataclísmico a destruiu, transformando a terra outrora próspera no inferno desolado que era hoje. Mas, contra toda a lógica, Sun-Yi ainda esperava que essas pessoas tivessem conseguido sobreviver de alguma forma. Talvez eles tivessem migrado para algum lugar, deixando as ruínas de sua cidade para trás. Mas agora ele sabia que não era assim. Todos eles estavam bem ali embaixo, enterrados para sempre em uma câmara subterrânea úmida,
empilhados uns sobre os outros o suficiente para formar uma montanha horripilante de ossos. Mais do que isso, seus restos haviam sido embebidos nas águas amaldiçoadas do mar sombrio e transformados em um recipiente para a alma de uma criatura vil do pesadelo. Havia muitas perguntas sobre o destino dessas pessoas ainda pairando em sua mente. Como eles acabaram naquela câmara escura? Eles morreram lá ou tiveram seus corpos levados até lá por alguém? Ou algo? Mais tarde. Como nasceu o Senhor dos Mortos? Sua concepção foi a mesma do devorador de almas. Mas ele realmente não queria mais saber as respostas. Ele sentiu que aprender sobre isso só partiria seu coração. Um peixe zombava dele. Com um suspiro, Sun-Ni decidiu distrair-se desses pensamentos deprimentes com algo edificante e convocou as runas. Um agrupamento, em particular, interessava-o mais. Fragmentos das Sombras, 322.000, L, recebeu 4 fragmentos por matar o devorador de cadáveres. Mesmo que a maneira de sua morte fosse bastante peculiar. Tendo agora matado criaturas do pesadelo dos escalões despertos, caídos e grandes, Sun-Ni pôde supor que a sua teoria inicial estava correta. O feitiço do pesadelo deu-lhe o dobro dos fragmentos por matar inimigos de escalões superiores, de acordo com o número de núcleos de alma que possuíam. Uma criatura desperta lhe renderia 2 fragmentos para cada núcleo, uma caída 4 e uma grande 16. Então, era barulhento e imóvel. Em vez de reviver ali, escolheu se disfarçar. Era fácil adivinhar que matar uma criatura adormecida, que fosse igual a ele em termos de escalão, resultaria em um fragmento por núcleo, enquanto matar uma corrompida resultaria em 8. Fazia sentido. Era o mesmo que absorver estilhaços de alma, com a diferença de que os fragmentos das sombras entravam em seu núcleo no momento da morte sem fazer distinção entre criaturas do pesadelo e humanos. Olhando para cima, ele lançou um olhar à lista de suas memórias. Memórias: sino de prata, manto do titereiro, fragmento da meia-noite, pedra comum, espinho espreitador, primaveras sem fim, flecha de sangue. A última era nova. Levemente intrigado, Sun-Ni leu sua descrição. Se uma parte da energia da espada não resolve o problema, então pegue mais algumas partes. Wang Xuan vai matá-la. Memória: flecha de sangue. Classificação da memória: acendida. Nível da memória e tipo de memória: arma. Descrição da memória: uma dívida de sangue deve ser paga em sangue. Encantamentos da memória: chuva de sangue, restituição. Descrição do encantamento: as flechas são criadas a partir do sangue do portador e, como tal, podem chover sobre os inimigos enquanto o arqueiro tiver algum em suas veias. Descrição do encantamento: se a flecha encontrar seu alvo, ela beberá o sangue da presa e restaurará o que foi tirado do arqueiro. Se errar, o sangue do arqueiro será perdido para sempre. Sinistro. Como Sun-Ni não sabia como usar um arco, essa memória era inútil para ele. O que era uma pena, porque era a primeira memória acendida que ele já havia recebido. Memórias desse escalão eram extremamente raras na Costa Esquecida. Ele poderia alimentar a Santa de Pedra com ela e receber alguns fragmentos das sombras, ou... Sun-Ni lançou um olhar para cá e franziu a testa. Pensativo. Embora a flecha de sangue não tivesse utilidade para ele, seria um verdadeiro benefício para o encantador arqueiro. Com isso à sua disposição, ele não precisaria carregar um aljava consigo, sem mencionar que cada tiro que ele fizesse seria muito mais devastador. Ponto. Contanto que Kai não errasse, é claro. Se ele errasse, estaria sacrificando seu sangue em vão. Transferir a flecha de sangue para Kai tornaria o grupo muito mais forte. Mas Sun-Ni não tinha certeza de que estava pronto para desistir de sua primeira e única memória acendida. Pelo menos não de graça. Dividido, ele dispensou as runas e decidiu pensar sobre isso mais tarde. Em outras notícias, a trama de sangue havia revelado um novo traço. Acontece que o sangue de Sun-Ni era venenoso, ou melhor, prejudicial a qualquer pessoa que o ingerisse. Pelo menos parecia assim pela maneira como o devorador de cadáveres morreu. Ele teria que fazer experimentos para descobrir mais tarde. Ou não. Sinceramente, Sun-Ni nem mesmo sabia como se verificaria algo assim e não estava particularmente ansioso para descobrir. Depois de dispensar as runas, Sun-Ni finalmente decidiu dar uma olhada na misteriosa chave. Lançando um olhar sutil ao redor, ele atirou furtivamente de debaixo da braçadeira do manto do titereiro, onde a havia escondido antes. A intricada chave de ferro estava em sua palma, brilhando com uma luz dourada pálida.
A luz da divindade. Sun-Yi não tinha ideia do que a chave deveria abrir. Ele havia corrido um risco insano e quase morrido para consegui-la. Valeu a pena? Sinceramente, ele não tinha certeza. Mas, no fundo, Sun-Yi sentia que sim. Por algum motivo, ele intuía que a pequena chave de ferro acabaria sendo extremamente importante para ele. Capítulo 205 – Jornada ao Sul. Infelizmente, o grupo não teve muito tempo para descansar. Apesar de ainda não ser meio-dia, eles tinham muito terreno para cobrir antes do pôr do sol. O plano que haviam feito no início do dia era sair da cidade, sombria pelo sul, escalando a muralha perto dos grandiosos portões principais e depois viajar pelo labirinto até a próxima altura segura, que ficava a cerca de 10 quilômetros de distância. No entanto, devido ao fato de que acabaram nos catacumbas e tiveram que escapar pela câmara pertencente ao Senhor dos Mortos, o grupo estava agora a leste das ruínas, perto da bela estátua da mulher sem rosto. Agora não só tinham que contornar a cidade, mas também tinham menos tempo para alcançar a segurança antes que a enchente de escuridão engolisse a costa esquecida mais uma vez. Levantando-se em um coro de gemidos desapontados, o grupo assumiu a formação de marcha e seguiu para o sul. Caminhar pela lama do colossal cratera não era fácil, mas por enquanto, eles não tinham outra escolha. A menos que quisessem escalar a monumental muralha de pedra e retornar à cidade sombria, é claro. Felizmente, com a sombra de Sun-Yi explorando o caminho à frente, eles não precisavam se preocupar com emboscadas de monstros. Então, por enquanto, a única coisa com a qual o grupo tinha que lutar era mover os pés pela terra molhada. O silêncio monótono era quebrado apenas pela respiração trabalhosa e o som da lama. Um tempo depois, a intransponível e aparentemente interminável muralha cinza que se erguia a certa distância acima deles se torceu lentamente, afastando-se da borda da cratera. Eles estavam finalmente deixando as ruínas amaldiçoadas para trás. Virando-se, Sun-Yi olhou para trás e estudou a visão da cidade que havia sido seu mundo inteiro nos últimos quase 5 meses. Longe dali, o chão da gigantesca cratera se elevava abruptamente, formando uma encosta alta. Sobre ela estava a muralha intransponível de pedra cinza polida, firme e inabalável, apesar dos milhares de anos que se passaram desde a queda de seus criadores. De onde estava, Sun-Yi podia ver a inundação de coral carmesim se avolumando em sua base, lâminas afiadas raspando impotentes contra a pedra fria em tentativas desesperadas de encontrar apoio. Parecia que a cidade estava sendo sitiada pela própria terra. Se soubesse o que espera lá dentro, o labirinto estaria tentando fugir o mais longe possível daquele maldito lugar. Com um suspiro, Sun-Yi olhou para cima e notou uma solitária figura humana parada na muralha, observando-os desaparecer na distância. A figura era torta e escura, emanando uma fria sensação de presságio. Alguns momentos depois, ela se virou e desapareceu da vista. Arus havia escolhido retornar ao Castelo Luminoso. Tentando não tremer, Sun-Yi demorou por alguns segundos e depois correu para alcançar o grupo. Eles estavam a salvo dele, pelo menos. Por enquanto. Porque a cratera era muito grande, a curvatura de sua borda era quase imperceptível. Somente olhando para longe na distância, alguém poderia dizer que estava realmente curvada. Por causa disso, o grupo poderia continuar viajando pela cratera por muito tempo sem ter que se afastar mais do objetivo da jornada de hoje, que ficava a sudoeste de sua posição atual. No entanto, eles tinham que sair da cratera e retornar ao labirinto mais cedo ou mais tarde, não apenas para escapar da água negra, mas também porque não havia nada para se esconder nesta vasta planície lamacenta. Se alguma criatura do pesadelo voadora decidisse atacá-los de cima, o grupo não teria defesa contra isso. O labirinto, embora escondesse sua própria parcela de ameaças aterrorizantes, pelo menos oferecia alguma medida de proteção. Foi por isso que, em algum momento, Nepis levou o grupo à encosta íngreme da cratera, e os 6 saíram dela. Com a ajuda de caída confiável corda dourada, a tarefa não foi difícil. Por algum tempo depois disso, eles caminharam pela crista que separava a cratera do próprio labirinto, mas então, finalmente, tiveram que virar para o oeste e entrar no labirinto de corais carmesins. Sun-Yi não pôde deixar de suspirar quando as familiares paredes de coral o cercaram novamente. Ele não sentia falta dos primeiros meses de sua infernal viagem ao reino dos sonhos. Bem, talvez um pouco. Mas não por causa do maldito labirinto em si, com certeza. A floresta carmesim era simultaneamente a mesma e muito diferente da região que ele havia atravessado antes.
O labirinto de corais em si era praticamente idêntico ao que tinha sido a leste da cratera gigantesca. No entanto, as criaturas que o povoavam nessas partes eram muito diferentes. Não havia membros da Legião Carapaça por perto, pelo menos não em qualquer lugar que Sun Li pudesse ver. Em vez disso, a tribo dominante de criaturas do pesadelo nesta região parecia consistir em desagradáveis criaturas semelhantes a aranhas que tinham o hábito de decorar as paredes e passagens do labirinto com quantidades intermináveis de teias de aranhas cinzas incrivelmente pegajosas. O pior de tudo, suas teias pareciam ser feitas não de seda de aranha, mas de finos fios de metal que eram tão resistentes quanto ferro e podiam cortar a vítima em pedaços se ela se debatesse muito depois de ser pega. Não é preciso dizer que ficar preso nessas teias era o equivalente a uma sentença de morte. Quanto mais fundo no labirinto eles iam, mais teias os cercavam. Chegou a um ponto em que eles tinham que usar o florete voador de Cassê para limpar o caminho à frente a cada poucos minutos, diminuindo a velocidade do grupo a um passo de caracol. Durante uma dessas paradas, Sun Li esfregou o rosto e pensou, eu só espero que nada nos ataque enquanto esperamos. Olhando para ele, a sombra encarou por alguns momentos e depois balançou a cabeça cansadamente. Em seguida, colocou uma palma no rosto e olhou para baixo, como se estivesse derrotada. O quê? O que eu disse? Um momento depois, várias criaturas enormes semelhantes a aranhas saltaram das rachaduras no coral e os atacaram.